Irmãos, palavra do Senhor, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 a 3. Esse sermão, de certa forma, é uma continuidade da palavra que eu dei domingo passado. Então, deixa eu dar uma síntese para você que não esteve, e porque também nós tivemos problemas técnicos, não foi possível termos essa mensagem gravada no YouTube. Então, rapidamente, na semana passada, a grande questão levantada, e essa continua sendo a questão para hoje: o que pauta a sua vida? O que te move? Aquilo que é central para você, que por isso, por esse motivo, vale a pena você levantar, viver, respirar, se mover e, se necessário, até morrer. E eu disse que eu gostaria muito de encorajar você, se você conhece Jesus, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, a entender que o centro da vida de um cristão genuíno, é o reino de Deus. Buscai, pois, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E nós vimos um exemplo histórico no livro de Atos, como que mesmo em meio a circunstâncias adversas, e às vezes circunstâncias um pouco menos adversas, aqueles primeiros discípulos lá da igreja primitiva manifestaram essa centralidade no reino. Vimos no capítulo 8 que, por causa da perseguição que foi feita contra Estevão, na verdade o martírio de Estevão, houve uma grande perseguição e os crentes que estavam em Jerusalém foram dispersos. E aquilo que poderia ser uma grande tragédia para a igreja, como aqueles irmãos estavam centrados em Jesus, ao serem perseguidos, como diz lá o original, eles foram lançados como sementes. E ao invés do evangelho, da igreja sucumbir, a igreja avançou para a Judeia, avançou para a Samaria. No meio desse avanço, o texto de Atos destaca a violência daquele perseguidor da igreja que era Saulo, mas no capítulo 9, a Escritura nos fala de como aquele que era uma fera contra os cristãos, agora se torna um cordeiro, como que levado ao matadouro, uma ovelha do Senhor, se torna um servo do Senhor, numa experiência profunda, genuína com o Senhor Jesus. E aí, ainda no capítulo 9, no verso 31, a Escritura diz que com a conversão de Saulo, houve um tempo de paz. Houve um tempo de paz. E a gente chega no capítulo 11, a igreja continua avançando, agora ela também está na Galileia, mas no capítulo 11, a partir do verso 19, o texto da palavra de Deus nos informa que entre aqueles que foram dispersos por causa da perseguição, alguns chegaram até a cidade de Antioquia, da Síria. Essa era a terceira cidade mais importante do Império Romano como um todo. Você lembra? Tantas cidades do Império Romano: Corinto, Éfeso, Laodiceia, Tiatira, tantas outras, Colossos. Mas Antioquia era a terceira mais importante em todo o Império. E era uma cidade miscigenada, gente de tudo quanto é lugar, gente de todas as classes sociais. E o evangelho chegou ali pelas pessoas perseguidas. Ninguém projetou humanamente a plantação da igreja de Antioquia, mas o evangelho floresceu. Por quê? Porque aqueles que foram dispersos anunciavam a Jesus, pregavam a Jesus, e o evangelho floresceu naquela cidade. Nasceu uma igreja forte, e aquela igreja tinha tantas carências diante daquilo que ela podia se tornar, que os apóstolos enviam Barnabé. Quando Barnabé chega em Antioquia, isso está ainda no capítulo 11, ele vê o tamanho do desafio e ele vai atrás de Saulo, que ainda não estava exercendo o apostolado. Traz Saulo e os dois formam a equipe de plantação da igreja de Antioquia. E aí a gente chega no capítulo 13. Lucas nos dá uma breve visão do que aquela igreja se tornara. A maioria dos estudiosos concordam que provavelmente entre o capítulo 11, quando a gente sabe que Barnabé e Saulo foram para Antioquia, e esse texto nós vamos ler, é um período de 1 ano aproximadamente, 1 ano de ministério do apóstolo Paulo, ali debaixo da tutoria, da condução
do irmão Barnabé. E aí o texto nos diz o que acontece com essa igreja, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Aquela igreja floresceu como um grande centro do cristianismo. E um dos sinais desse florescimento é que o texto nos fala de líderes, pessoas que foram forjadas e assumiram o papel de serem profetas e mestres daquela comunidade. Mas mais do que apenas terem líderes, essa igreja nos dá alguns motivos para nós copiarmos a atitude dela, a postura dela, diante daquilo que Deus estava fazendo na sua história. Ela nos encoraja a algumas coisas muito importantes. E a primeira dessas coisas tem a ver com o que nós estamos fazendo hoje. O texto diz que haviam esses líderes, e esses líderes mostram, lembra o que eu falei? Que a cidade era uma cidade muito miscigenada. A própria descrição desses líderes, por exemplo, quando fala de Simeão chamado Níger, Níger significa que ele era negro. Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, mostra uma igreja com várias classes sociais e várias raças ao mesmo tempo. E o texto diz no verso 2, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Primeira coisa que a gente aprende com essa igreja, uma igreja consagrada. Uma igreja consagrada. Uma igreja que gastava tempo na adoração e no jejum. Quando diz que aquela igreja adorava, a palavra para adoração dá-nos uma ideia de que aquela igreja gastava tempo no culto público, adorando a Deus, ministração da palavra, tempo com o Senhor, mas junto com isso também era uma igreja que jejuava e orava, que exercitava os meios de graça, que buscava as disciplinas espirituais para que ela fosse então fortalecida. Como eu disse, meus amados irmãos, nós temos virtudes que nós devemos glorificar a Deus por elas. Certa vez nós estávamos num processo de seleção de possíveis candidatos ao presbiterato e diaconato, e eu fazia sempre a primeira pergunta da seguinte maneira: para você, o que se destaca mais na vida da nossa igreja? Aquilo que seria a maior virtude? E como era de se esperar, basicamente todos os candidatos diziam, porque é uma igreja bíblica. É uma igreja bíblica. É uma igreja que procura estar centrada na palavra de Deus. E como eu disse, aquilo que Deus tem nos dado como virtude, nós não podemos perder. Nós temos que lutar muito para manter, para que isso continue vivo no nosso meio. Mas nós precisamos reconhecer, quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, que com certeza também era uma igreja centrada em Cristo, uma igreja de gente que cresceu no discipulado ali na comunidade e que estava comprometido com a palavra de Deus. Mas essa igreja também era diferenciada, porque ela gastava tempo em consagração. Imagine, por exemplo, um homem como Lutero, que foi professor de teologia do Novo Testamento, que por causa da sua busca no Novo Testamento pelas Sagradas Escrituras, ele entendeu, a partir da leitura de Romanos 1, 16 e 17, que a salvação não poderia ser por mérito, não poderia ser uma obra da igreja no ser humano, mas era uma obra do próprio Cristo no ser humano. E entendeu então que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho fala da justiça de Cristo por aquele que não tem justiça. Lutero, que era tão estudioso e que viveu um tempo tão conturbado pelo fato de defender as Escrituras e a doutrina da justificação pela fé, com tanta perseguição, Lutero dizia que o dia comum
geralmente ele tirava 1 hora de oração. Mas nos dias muito atribulados, ele tinha consciência, ele tinha que orar mais. E ele tirava 2 horas de oração antes de lidar com as lutas da vida. Isso me desafia, eu não sei se desafia você, porque a minha tendência humana é nos dias mais difíceis, nos dias mais corridos, nos dias de mais compromissos, de mais tensão, de mais ansiedade, eu negligenciar muitas vezes esse tempo, porque eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Mas na verdade, de onde vem a nossa força para lidar com as ansiedades? De onde vem a nossa capacitação para conseguirmos lidar com os problemas? De onde virá sobre nós a autoridade vinda do Espírito Santo para que nós consigamos continuar caminhando firmes em meio às adversidades? Então nós aprendemos que a igreja não pode apenas ter de vez em quando 12 horas de consagração, ela precisa constantemente. Momentos como esse nos ajudam a sermos despertados, a acordarmos, a sairmos da letargia espiritual. Mas eles não podem ser tão pontuais, porque adoração, oração, jejum, consagração precisa ser uma marca do cotidiano da igreja e do povo de Deus. E nós aprendemos isso com a igreja de Antioquia. Aprendemos também com a igreja de Antioquia um outro aspecto que nasce da consagração. Quando estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo do Senhor deu uma direção para eles. De vez em quando a gente diz assim, né? Ô Senhor, fala comigo. Mas às vezes Deus pode falar uma coisa que te desafie muito. Por exemplo, aqui. Não é? Eles estão adorando, jejuando, buscando a Deus, se consagrando. E o Espírito Santo fala assim: vocês vão separar 2 pessoas para uma obra específica que eu tenho preparado. Quem, Senhor? Barnabé e Saulo. Quem foram Barnabé e Saulo? Os homens que investiram na formação daquela igreja, quando aquelas pessoas se converteram, se juntaram ali e aquela igreja foi formada. O Espírito Santo diz: vocês vão separar os principais líderes entre vocês. Quando a gente ora, quando a gente se consagra, a gente tem discernimento espiritual. Isso serve para as questões do seu trabalho, isso serve para as questões familiares, isso serve para como Deus deseja usar você. E é por isso que nós temos orado tanto nesses dias: Senhor, dá-nos nomes, dá-nos pessoas, move o nosso coração na direção do que o Senhor tem para nós. Mas com certeza essa é uma realidade para a vida da igreja. E quantas vezes então o Espírito Santo nos dá o discernimento, mas aí vem esse segundo grande desafio, que é a obediência. Então, quando a gente se consagra, quando a gente ora, quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente tira o jejum, e irmãos, por favor, o jejum é uma disciplina para mortificar a nossa própria natureza carnal, a fim de nós ouvirmos a voz de Deus. O principal objetivo do jejum é esse, ou mortificarmos a nossa carne, porque nós não estamos conseguindo vitória contra as práticas nossas do pecado. Esses são os 2 focos principais de jejum. Você não vai ver na Bíblia jejum, por exemplo, eu vou jejuar porque eu vou convencer Deus a me dar, e aí você jejua para Deus fazer isso. Meu irmão, minha irmã, você que ainda é solteiro, jejue pelo seu futuro casamento. Mas não põe um nome para Deus, não. Não diz: Senhor, eu vou jejuar porque eu quero casar com o fulano, Senhor. É ele, Senhor. Em nome de Jesus. Faz ele se apaixonar por mim. Não, isso é coisa de feiticeiro, gente. Isso é coisa daquelas coisas que você vê na rua, né?
traz o amor prometido, não sei o quê. Crente não é assim, não. Jejue. Senhor, me dá discernimento. O Senhor tem uma vontade para a minha vida. O Senhor tem preparado algo para a minha vida. Então me dá discernimento. E meu amado, minha amada, quando você se consagrar a Deus e o Senhor falar, aí vem esse segundo desafio, a gente obedecer. Porque às vezes a obediência nos tirará da zona de conforto. Às vezes, para a gente obedecer, nós temos que dar um passo que a gente não está entendendo ele plenamente. Senhor, mas por quê? Talvez até quando o Espírito Santo falou com aqueles líderes, alguém deve ter pensado, Senhor, manda o Manaim aqui, manda o Níger, mas logo Saulo e Barnabé. Mas eles obedeceram. O texto diz que assim, depois de jejuar mais e orar mais, impuseram-lhes as mãos e o quê? Os enviaram. A igreja obedeceu. E nesse ambiente, quando a gente continua lendo, e aí no verso 4 para frente começa a primeira viagem missionária, que inicia ali na região de Chipre, vai até a Antioquia da Pisídia, e esses homens usados por Deus alcançam Icônio, Listra, Derbe, e aí eles voltam, capítulo 14, voltam para onde? Para a igreja que os havia enviado. No capítulo 14, verso 26 diz assim, de Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Aqui vem essa terceira característica da igreja de Antioquia. Uma igreja que se consagrava, uma igreja que obedecia, mas uma igreja que se engajava. Quando a gente lê os relatos, a gente vê a igreja investindo recursos, mandando seus líderes, e para onde eles voltam? Para a igreja de Antioquia. E por que eles voltam para a igreja de Antioquia? Porque a igreja de Antioquia estava com eles, não estava fisicamente, mas ela havia enviado esses homens, estava sustentando esses homens, e agora eles voltam para dizer, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem realizado. A igreja se engajou naquele ministério, respondeu àquele ministério. Nós temos orado para entender, cada um de nós, a que obra o Senhor tem nos separado. Estamos aqui juntos nesse dia de consagração, mas há lugares, meu amado, minha amada irmã, que você irá estar, que Deus te colocará, há pessoas que você irá se relacionar, que nós não estaremos todos nós juntos, mas que você será o instrumento de Deus, porque é a missão que Deus tem confiado a você, ou a vocês como família, ou a vocês como casal. Há pessoas que o pastor Jean, outros pastores aqui, não têm a menor condição de conectar e ser instrumento de Deus, mas nós podemos impor as mãos, abençoar, estar juntos em oração, por exemplo, suprir você. O que é essa campanha toda a grande esperança? Então vamos colocar material na mão do nosso povo, vamos orar juntos, vamos ajudar uns aos outros, vamos juntar esforços, mas cada um, dentro da sua realidade, irá conectar as pessoas do seu relacionamento. E nós, como igreja, estamos aqui juntos, mas também estamos enviando. Nesse texto, há uma ênfase no envio de Barnabé e Saulo. Mas a pergunta é, aqueles próprios irmãos que ficaram em Antioquia, eles não tinham ministério para continuar? Um chamado específico para cumprir? Claro que tinham. Assim é comigo e você. Então nós, como igreja, precisamos fazer esse movimento
nós nos reunimos, nos consagramos, nos preparamos, nos ajudamos mutuamente e somos enviados à cidade, aos lugares, para sermos esse instrumento de proclamação e anúncio do reino de Deus. Mas para isso nós precisamos estar dentro dessa pauta do reino, nos vermos como pessoas chamadas pelo Senhor para essa grande missão. E aí é necessário consagração, oração e engajamento. Esse é um desafio para todos nós como povo de Deus. Para todos nós como povo de Deus. Caminhando para o final dessa mensagem, deixa eu dar um testemunho para vocês. Quando nós voltamos, final de 2023, de um período em que eu estava aqui uma vez por mês, mas morando em João Pessoa, e aí chegamos final de 2023, início de 2024, para servirmos a igreja, e começamos a ver o tamanho do desafio, aquilo que Deus estava chamando para fazer fora da igreja, e aquilo que a igreja precisava como resposta interna, aquilo que nós precisávamos fazer como movimento nosso como igreja. E olhando para outros fatores, qual foi o discernimento inicial que nós tivemos como família? Senhor, o Senhor vai levantar outra pessoa para dar a resposta que a igreja precisa, porque o Senhor tem nos chamado para um ministério tão intenso para fora da igreja. Como nós vamos equacionar isso? Isso não é possível. Isso não é saudável. E naquele entendimento, eu dei um passo, e claro, junto com a minha família, com a Nair, em oração, de entregar o meu ministério e dizer para o conselho: irmãos, chegou o tempo, nós precisamos fazer uma transição. E meus amados irmãos, só quem um dia plantou uma igreja com muitas lágrimas, com muito sofrimento, com muita luta, sabe o que é a igreja que você plantou no seu coração. O próprio apóstolo Paulo, às vezes, se referia a ter dores de parto, como de parto, por causa do trabalho que ele fez. Inclusive essas igrejas da Galácia, que depois tiveram problemas. E eu estava comentando essa semana com um irmão. Dar aquele passo, para mim, foi como entregar mais um Isaac. Deus de vez em quando passou: você está com Isaac na sua vida. Sacrifica. Então, com muita dor, com muito sofrimento, Senhor, está aqui o Isaac da minha vida hoje, chamado Igreja Luz. Conduz esse povo, cuida da tua igreja. Eu vou fazer a missão que o Senhor tem me dado, e vou continuar essa missão que o Senhor tem me dado. Mas a igreja precisa de mais força, de mais energia, de alguém que ofereça mais. E eu não consigo, Senhor. Como os irmãos podem ver, o Senhor, quando eu levantei o cutelo, ele falou assim: espera aí, já providenciei o cordeiro para o sacrifício. Não precisa matar o Isaac. E aí estamos aqui. Estamos aqui. Quando eu digo, semana passada eu cheguei e dei um pequeno relatório para os irmãos que estavam aqui. Irmãos, essa semana aconteceu isso, isso e isso. Deus promoveu isso, isso e isso em tal lugar. Deus fez isso e isso em tal lugar. Eu estou chegando de viagem disso, disso e disso. Aí eu chego hoje de manhã aqui e falo para os irmãos assim: irmãos, eu cheguei 2 da manhã, lá de Aracaju. E aí, essa parte eu não contei. De Aracaju, ontem estavam 120 pessoas de várias igrejas precisando de um renovo espiritual, de uma retomada de restauração naquelas comunidades. Meus amados irmãos, eu quero muito que os irmãos entendam isso. Eu não estou aqui para contar uma historinha. Eu estou aqui porque eu entendo que se vocês me elegeram no início desse ano, falaram assim: nós queremos, pastor, que o senhor continue, mesmo sabendo que o senhor viaja tanto, que o senhor tem um ministério para fora. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: o ministério não é meu. O ministério é dessa igreja. Porque ontem, quando eu estava lá em Aracaju, eu estava dizendo assim: amanhã eu estou com a minha igreja, tendo 12 horas de oração. E os irmãos estavam lá: pastor, manda um abraço para a Igreja Luz. Agradece a Igreja Luz. Então o ministério não é meu, irmãos.
como também à medida que Deus move cada um de vocês, o ministério não é simplesmente seu, é o ministério do corpo de Cristo. E é assim que a gente se multiplica para o avanço do reino de Deus. Segunda-feira começamos salas novas para abençoar a gente através do curso Fé e Finanças, Fé e Masculinidade, Fé e Feminilidade. Estamos trabalhando com fé e trabalho, ampliando a rede de discipulado. Essa campanha, como é que a gente pode fazer? E nós temos feito, nós temos treinado os irmãos, para os irmãos abrirem suas casas, trazerem amigos, parentes, vizinhos, para ouvir o Evangelho a partir desse mês de setembro. A obra não é só sua nem minha, nós temos um chamado, e esse chamado se conecta naquilo que nós chamamos igreja, por isso nós precisamos nos consagrar, obedecer e nos engajar. Esse é o chamamento desse dia. É para isso que nós estamos aqui. E por termos consciência do quanto precisamos da obra do Espírito Santo, é que nós estamos fechando esse mês de agosto com 12 horas de consagração a Deus. São quantas horas agora, irmão? Daqui a pouco será meio-dia. Ao meio-dia, nós teremos feito quantas horas das 12 horas? 4 horas. Então faltarão 8. Estamos só na primeira parte, em nome de Jesus. E o que nós sabemos que irá acontecer? O Espírito Santo irá ministrar no nosso coração. Nós teremos discernimento. E o que nós deveremos fazer com o discernimento que nós tivermos, na sua vida pessoal, na nossa vida como igreja, nós precisamos obedecer. E a partir da obediência que nós vamos fazer, nós vamos nos engajar. E em nome de Jesus, nós vamos ouvir muitos testemunhos daquilo que o Senhor fará no nosso meio, porque nós, como igreja, não apenas somos fiéis doutrinariamente, mas somos engajados na oração e na missão de Deus. Esse é o nosso chamamento nesta manhã. Agora, se você continuar lendo, a partir dos versículos que nós lemos, será que a missão foi fácil? Já que o Espírito Santo separou e enviou, então tudo fluiu sem problema algum? Leia. Leia Atos 13, leia Atos 14. Você verá que Deus fez coisas tremendas, mas isso não eximiu Barnabé e Saulo de passarem por muitas tribulações. Então nós precisamos, mais uma vez, reforçar a oração. A oração.